Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Rafael Otaiano, aqui trago análise e opiniões pessoais sobre política e empreendedorismo e naquela série de entrevistas, hoje trazendo mais um amigo, Ivan Machado, ele que tem a família dele hoje estruturada aqui em Vitória, é corretor, filho e neto de corretores também, tem a sua imobiliária ali na Mata da Praia, conhece tudo do mercado e a gente vai trocar uma ideia justamente sobre o mercado imobiliário de Vitória e como que as políticas públicas podem influenciar para o bem e para o mal o mercado imobiliário. Então, Ivan, primeira coisa, quero te agradecer por você estar aqui comigo e vou deixar você olhando para essa câmera aqui, fazer uma apresentação breve aí de quem é você. Primeiramente, quero agradecer o convite, quero agradecer a oportunidade de estar contribuindo com o seu canal e com seus seguidores sobre um pouco da política e um pouco do mercado imobiliário, como que ele pode impactar, né, o nosso dia a dia aí. Meu nome é Ivan Machado, sou filho e neto de corretor, estou no mercado há 20 anos, atuando como corretor, como líder de equipe, formando equipe. Estamos com uma imobiliária na Mata da Praia, onde atuamos fortemente nessa região da Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto. E podemos bater papo aqui sobre muita coisa bacana que a gente pode desenvolver de incorporações nessa região. Eu vi crescer Jardim Camburi, eu vi crescer outros bairros ali ao redor e podemos bater esse papo aqui bem bacana sobre isso. Legal. Eu vou pegar esse gancho que você já falou de Jardim Camburi, porque Vitória vem passando por realmente um boom imobiliário e se a gente for pegar os últimos anos para cá, se percebe muito claramente assim, Jardim Camburi, que antes estava ali quase que o pessoal achava que Jardim Camburi era mais Serra do que Vitória. Hoje já é o contrário, é muito mais Vitória, é um bairro extremamente valorizado, fez-se uma comunidade fortalecida ali, né? Eu queria que você desse um pouquinho do que foi essa transformação de Jardim Camburi e que hoje, em certa medida, vem acontecendo um pouco disso também pro lado de cá agora, pensando ali em Enseada do Suá, Praia do Suá. No outro extremo da cidade. No outro extremo das saídas das áreas nobres ali, que a gente verdade. pode dizer. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quando eu mudei para Vitória, eu sou mineiro, né? Mas eu mudei para cá em 1995. Jardim Camburi foi o primeiro bairro que eu morei. E lá era um bairro assim, só de casas, quase não tinha prédio. E eu vi acontecer aquele bairro. Terrenos lá era muito assim, era preço assim que era muito acessível comprar um terreno no bairro. E de repente foram construindo vários prédios, várias incorporações, foram se fazendo várias construtoras naquela região, ao ponto que hoje o bairro de Jardim Camburi tem mais de 100 mil habitantes, né? É o bairro mais populoso da Grande Vitória. E depois, no final de Jardim Camburi, se transformou em Santa Terezinha, que era um bairro também que no começo, quando a gente lançou alguns prédios lá em 2004, 2005, tinha clientes que falavam assim, não quero comprar em Santa Terezinha não, só compro em Jardim Camburi. O povo capixaba às vezes tem uma situação meio bairrista. E hoje você vê Santa Terezinha, que é Jardim Camburi, que é a continuação de Jardim Camburi, com praças maravilhosas, onde está a Estácio de Sá, onde está o Shopping Norte Sul. Hoje é muito mais movimentado aquele final de Jardim Camburi, muito mais moderno do que o próprio Jardim Camburi. Hoje é um bairro só, Jardim Camburi. Então, assim, você vê que o crescimento ele vai se esticando, vai se alastrando e ele vai conectando, né? Hoje você não tem tanto espaço vazio para construir em Jardim Camburi. É legal você ter comentado isso, que é justamente aquele lado ali que fica o Shopping Norte Sul, fica Estácio de Sá. Ali é um exemplo claro de como que a política pública ela pode ajudar no desenvolvimento, né? Ali os caras refizeram a Norte-Sul, né, com vias largas ali, conectando lá para cima a serra e trazendo aqui para baixo também. Então eu tenho certeza que isso também ajudou bastante nesse desenvolvimento daquela região, porque antes você tinha um fluxo só de entrada por dentro do bairro, né? Então esse acabou sendo um fluxo, vamos dizer assim, lateralizado, passando pelo bairro. Então acaba que você consegue sair ali e entrar em alguns pontos específicos, né? Então acho que isso também ajudou a valorizar. Tem disso, quando passa uma determinada rua, quando passa uma determinada avenida, podendo ajudar a valorizar ou desvalorizar imóvel? Eu acredito que toda avenida, quando surge num bairro, ela traz valorização. Todo grande centro e bairros, quando tem avenida, quando tem um shopping, quando tem ou um parque municipal, ele só vem agregar valor. Por exemplo, a Norte Sul, quando inaugurou ali, além de acessibilidade, de melhorar o trânsito, antes só tinha uma via principal, que era Carlos Martins, ou pela José Rato para subir para o bairro de Fátima. Ela desafogou muito o trânsito
nossa, Jardim Camburi, e conectou bastante Laranjeiras e valorizou toda aquela região ali subindo, passando pelo Mochuara, para aquele trevo que vira para o bairro de Fátima ali. Então, assim, só veio somar força ali a Norte Sul, eu acredito, de Jardim Camburi. Legal. Tem uns lançamentos de Jardim Camburi, eu até comprei na época ali, da Proeng, o Wimbledon ali, a Pinheiro de Sá lançou ali também. Tem vários prédios lançados na Norte Sul que foi muito bom. Teve uma venda muito rápida, porque você tem uma vista do verde do aeroporto e do mar e da terceira ponte, assim. É uma vista sensacional quem comprou apartamentos naquela região da Norte-Sul. Legal. Uns acham que tem muito barulho por causa do trânsito, mas se você for lá e conhecer, você vê que vale a pena aquela visibilidade que você tem ali. Legal. É interessante isso, porque quando você cita a questão do aeroporto, acho que justamente a gente pega isso. Você falou questão de parques também, e você falou questão de aeroporto. Aí vamos trazer agora para Mata da Praia, que é seu reduto ali. Isso. Mata da Praia também é um lugar hoje cheio de casas, né? Pela limitação do próprio plano diretor, né, o PDM, que limitava construções ali, porque antes ali ficava a primeira pista do nosso aeroporto. Agora o nosso aeroporto já está virado, vamos dizer assim, para o mar, né? Ainda é utilizada aquela pista para alguns pousos, algumas decolagens, mas em geral não tanto quanto antes, né? A minha pergunta é, você acha que é possível ou você acha que Mata da Praia seria um lugar que teria essa vocação para se construir prédios ou pela própria estrutura do bairro que foi desenvolvida e até pela questão cultural se mantém aquilo ali como sendo um local de casas mesmo? Essa pergunta é bem polêmica e assim, existe uma questão cultural ali dos moradores mais antigos ali, que prezam por aquela região, prezam pela moradia ali, de falar assim, eu moro na casa na Mata da Praia, onde eu tenho aquele parque, aquele verde, várias praças maravilhosas. Mas eu creio que daqui 20, 30 anos, 40 anos, não tem muito para onde crescer. Eu creio que pode acontecer de fatiar partes do bairro. E porque, como você falou, no aeroporto o avião não passa mais por cima ali e o PDM se adaptando, pode ser que venha se construir prédio ali. Mas hoje, nos próximos 10 anos, eu não vejo possibilidade alguma aí dos próprios proprietários de terreno e moradores de casa querer incorporar ou querer transformar. Você vê bem com a área comercial, você vê que aquele Triângulo das Nações, onde tem os restaurantes ali na Mata da Praia, tinha um projeto ali para poder fazer uma rua de... Igual tem na Praia do Uma Canto. rua de lazer, assim. De lazer, igual tem na Praia do Canto. Sim. Ali na Mata da Praia. A Associação dos Moradores brecou, porque eles preservam pelo aquele ambiente deles de paz, tranquilidade na Mata da Praia. Então, assim, quem compra um terreno na Mata da Praia, quem compra uma casa na Mata da Praia, quem mora em apartamento na Mata da Praia, quer tranquilidade, não quer muita vizinhança, muito prédio, a não ser aqueles prédios que tem que dar cena ali na frente, né, do Clube A e do Clube B, que a gente trabalha bastante também em vendas ali. Legal. Interessante você ter mencionado isso, porque a gente, vamos fazer assim, a gente vai estar vindo de Jardim Camburi, está vindo aí Mata da Praia, Jardim da Penha, você falou Praia do Canto também, mas a gente tem uma sequência que vem se desenvolvendo bastante, que já é pro lado de cá, que é Enseada do Suá e Praia do Suá, que também teve esse boom de muitos prédios grandes. Foi até interessante que foram construtoras de fora que fizeram esses prédios. O que se atribui um pouco disso também? De ter essas construtoras que vieram de fora e desenvolveram áreas que as próprias construtoras daqui não desenvolviam. Eu acho que as construtoras locais ficavam muito presas à praia, né? Praia de Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto. E lá na Enseada, Bento Ferreira, Praia do Suá, aquela região de lá, por não estar com a orla urbanizada, né? Então a orla mais numa praia não é tão frequentada, eles talvez não enxergaram essa oportunidade que as construtoras de fora viram, né? Para verticalizar mais prédios ali, com a vista maravilhosa. E outra coisa, o shopping da cidade está ali. A ponte que conecta Vitória a Vila Velha está ali. Então, assim, a Enseada, no começo, eles viram muito comercial, os consultores locais. O centro de Vitória começou a se movimentar para a Enseada, os órgãos públicos veio para a Enseada e quase ninguém se conectou e falou assim, vou fazer residencial aqui. A Rossi veio na época, fez o Celebrity, o Gran Park eu lancei na época, junto com a Cirela, a gente lançou, vendemos bastante lá também, Gran Park. E aí começou esse conceito de prédios com conceito resort, onde tinha 40 itens de lazer, onde você ficava mais dentro do seu prédio ali, podendo utilizar e usufruir de tudo que tem ali dentro. E
verticalizando apartamento de 15 andares, 20 andares, e aí começou a ter um boom da Enseada. E o metro quadrado só subindo, e hoje é a bola da vez aí, Enseada do Solar, tendo preço médio aí de R$20 mil o metro quadrado, ou mais a pedida de prédios novos. Eu gostei. É a nova Praia do Canto, eles costumam dizer. Eu gostei dessa menção que você fez, porque de fato, né, às vezes o pessoal que está aqui, como tem a cultura do capixaba, então entende o seguinte, bom, o prédio tem que ter alguma coisa para acessar embaixo, né? Eu lembro que muitos dos prédios que saíam aqui, mesmo até na Praia do Canto, não tinham grandes estruturas de lazer, era assim, uma piscina, churrasqueira, né? Meus pais moram ali na Praia do Canto, eu nasci ali também, então assim, eram prédios comuns. Quando eu digo comum, é no sentido de que áreas de lazer era algo muito simplório, né? Muito assim, muito iniciante. E já quando essas construtoras de fora vêm, elas fizeram a leitura seguinte, cara, isso aqui é uma vista maravilhosa, é uma vista eterna, então assim, eu vou vender vista, e se o cara reclamar, entre aspas, que ele não tem a praia, ou ele não tem o parque, ou a praça para ir, eu vou fazer isso dentro do prédio, para que ele nem precise sair. Então assim, eu achei assim, fantástico sua colocação, porque isso mostra como que até na questão das políticas públicas, às vezes a gente, por estar aqui no dia a dia, a gente está olhando para algumas coisas, mas tem outras que podem ser feitas e que podem dar resultados talvez tão bons quanto, né? A gente fala do PDM, mas o PDM é uma das questões, né? Eu fico imaginando a questão da gente transformar os espaços públicos, né? Então a gente tem praças que às vezes a praça é só uma área verde, sem nada. Agora ali na Pracinha dos Namorados eles fizeram um parquinho para criança. Rapaz, você passa lá de manhã, de tarde, de noite, todo dia tem gente lá. Então você fala assim, bom, mas as crianças sempre existiram. O que faltava era justamente o espaço público estar mais urbanizado, mais humanizado, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. O quanto que afeta, principalmente a questão imobiliária, em termos de valorização, ter esses equipamentos públicos de forma bem disposta ou próxima a determinados locais? Eu acho que esses equipamentos públicos, né, praças, áreas verdes, em um metro quadrado tão valorizado, eu acho que nem sempre tem que sair transformando tudo em construção civil, nem pensando no capitalismo, e nem também deixar lá à mercê. Eu acho que tem que fazer uma análise de cada praça, de cada espaço, e ver assim, tá bem cuidado? Tá sendo bem tratado? Tá tendo movimento legal? Tá iluminado? Né? Porque às vezes tem praças aí que a gente vê, até na Mar da Praia, em outros lugares, você vê que não tá... Tá abandonado. Tá abandonado. Eu não queria falar assim, mas tá abandonado. E você, poxa, um metro quadrado tão caro, tão valorizado, por que não ou vir com políticas públicas que valorize aquela praça e que tenha movimento nela real, ou transforme ela em receita para a população e para o governo, né? Vamos construir prédio, ou vamos fazer o órgão público, ou vamos fazer alguma coisa. Sim. Não dá para ficar parado. Eu te digo que, do ponto de vista de política pública, tem alguns, em São Paulo principalmente, eles já fizeram um piloto disso, praças, parques foram concedidos à iniciativa privada. A primeira coisa que a pessoa pensa é o seguinte, pô, mas eu vou ter que pagar para ir no parque? Não, você não tem que pagar para ir no parque. O parque continua sendo público, mas para outras coisas que se queira realizar naquele parque ou naquela praça, aí sim você tem que pagar. Alimentação? Por exemplo, alimentação. Então o cara quer colocar lá alguma coisa dentro do parque. Hoje não tem nada. Então, se amanhã o cara quiser botar uma lanchonete no parque, se o parque é concedido, então o cara pode explorar aquilo ali e fazer uma locação para alguém. Ou, por exemplo, alguém quer fazer um casamento no parque, coisa que ela não faz hoje. Por que ela não faz? Porque, por exemplo, Parque Pedra da Cebola. O cara quer fazer um casamento lá à noite, mas faz? Não sei nem se é possível. Às vezes o parque está fechado à noite porque não é para as pessoas acessarem. Mas se fosse a iniciativa privada concedida e pagando para o poder público, você poderia ter a realização de um casamento na área verde do coisa. Olha só, estipula as regras direitinho, do tipo, ó, se você fizer no sábado, você tem que estar aqui, tirar tudo até as 8 horas da manhã, porque as pessoas têm que acessar, enfim. Você cria as regras lá. Por bom ou ruim que seja, você resolve. Mas iniciativa privada tem interesse, né? Exato, só que assim, você ia ter um novo espaço para você poder casar, um novo espaço para você poder fazer festa, né? Eu estou pensando assim, isso é tudo questão de política pública, né? Parcerias público-privadas que com certeza assim, tem um resultado infinito para o local, para o empreendedor, né? Então eu fico pensando nessas questões também. Agora, uma coisa que a gente está falando aqui, você falou que a nova Praia do Canto aí, vamos pensar assim, enseada, né? Então, Jardim Camburi deu aquele boom.
Beleza. Praia do Canto já está valorizado. Tem casas ainda, tá? Na Praia do Canto ainda se encontra uma casa ou outra, mas assim, aqueles clientes que falam assim, tem que esperar papai ir. Porque sentou ali e não vai embora. Mas tem um bairro que a gente não passou despercebido aqui agora, que está acontecendo um movimento muito legal, o Jardim da Penha. Isso, eu queria que você me falasse. Tem muito, porque a gente acha que às vezes o construtor, muitos construtores precisam de 2 ou 3 terrenos. Terrenos de 400 metros, então 2 terrenos dá 800, 3 terrenos dá 1.200, em média, querem construir prédios mais robustos. Mas tem alguns construtores que enxergaram em Jardim da Penha um mercado de estúdio. Pegar um terreno só de 400 metros e fazer estúdios de 20 metros, 25 metros. Por causa tem a UFES ali, tem a FUCAP, Estudantes, tem a Multivix. Então é um mercado, eu trabalho muito com incorporação imobiliária. Tem imobiliária, tem minha equipe de vendas, trabalho com captação e venda de imóveis e aluguel, mas eu, Ivan, pessoa física, estou sempre movimentando áreas para incorporar para investidores e construtor. E eu estou tendo demanda para isso, para achar casas ou terrenos ali que eu transformo em estúdio para clientes meus. Então, assim, cada bairro ele vai dentro do mercado imobiliário, você tem várias linhas para você. O centro de Vitória, por exemplo. Legal. Por que está abandonado o centro de Vitória? Calma que nós vamos voltar no centro. Tá, eu gostei desse check que você deu de Jardim da Penha, porque de fato, né, Jardim da Penha ali você tem, ó, se você for ver em universidades próximos ali, você tem a FUCAP, você tem a UFES, você tem a Multivix, né, assim, no intervalo pequeno. Tem além o Darwin disso, ali. você tem escola, aí você tem o Darwin, além do Darwin de escola, tô tentando lembrar se você tem mais alguma ali. Tem o AP Jardim da Penha. Tem o AP Jardim da Penha também, que é bastante grande, tem a escola do SESI também. Mas assim, interessante isso que você falou, porque cada bairro vai tendo as suas características. Os pais, né? do interior querem mandar os filhos para cá. Exato. Porque ele quer que ele tenha, em vez de alugar uma kitnet num lugar meio antigo, por que não investir na planta, no estúdio de 25 metros, que ele vai só dormir e passar a noite e o dia estudando, uma tarde estudando, ele tá na rua, tá estagiando, é um ponto para ele dormir. Em vez de ficar naquelas kitnets antigas, velhas, que tem muitas aí que os pais mandam os filhos para cá e eles não querem ficar, né, mais nisso. E esses estúdios hoje eles estão mais com foco de venda ou de locação? Muitos venda para investidores que já locam, já compram locando ou já colocam na plataforma de Airbnb Booking, que é o que também tem o turismo de negócio também, que atinge os dois públicos, né? Tanto o estudante quanto o turismo de negócio, Jardim da Penha. Excelente. E o Jardim da Penha, querendo ou não, é um bairro que tem tudo, né? Você tem o comércio ali muito estruturado, aquele comércio local de alimentação, de parte de vestuário, tudo. Então, querendo ou não, ali é um local assim, a pessoa que está instalada ali, ela tem tudo perto de casa. Então, às vezes, não necessariamente ela precisa ter as coisas em casa, né? Verdade. Então, acho que isso para o jovem estudante também faz bastante sentido. Agora, antes da gente chegar no centro, calma que nós vamos chegar lá. Nós viemos... É um rolê imobiliário que está dando aqui. Literalmente, podia até ser o programa hoje, rolê imobiliário. Nós estamos vindo lá de Jardim Camburi, passando pela Praia do Canto, iniciado Praia do Suá. Agora o prefeito anunciou que vai fazer uma grande reestruturação da orla da Praia do Suá ali. Já tem prédios grandes lá, como aquele Una, que vai sair, não sei quantos andares, talvez seja o prédio mais alto de Vitória. Acaba puxando outros também, pois né? Como que você está vendo esse desenvolvimento agora pro lado da Praia do Suá ali? O que você tem de percepção? Porque ali a gente pega Bento Ferreira, que é um bairro que tem alguns prédios, mas é aquela coisa assim, parece que do jeito que vai, não vai, né? Porque querendo ou não, ele tá sendo cercado por algumas comunidades um pouco mais humildes. Então isso também influencia bastante. E aí eu queria que você me falasse, bom, pensando na Praia do Suá, já não está bem na enseada, mas também está mais próximo do centro. E aí, como você falou, o centro não desenvolve. Como que você está vendo esse processo? É isso que eu falo, a gente é muito bairrista. Ó. O Una, por exemplo, quando lançou o Una, aí uns falaram, para que lado que tá o Una? Tá mais para perto de Bento Ferreira, mais para perto de cada Praia do Canto, Enseada, ou tá mais perto do centro? Que isso tudo faz diferença. Porque o povo, quanto mais perto do centro, eles acham que estão mais afastados, eles não querem extremidade. Mas isso é cultural. Foi até bom que o Una fosse mais próximo ao centro, que ele vai puxar a construção civil para lançar outros prédios ali naquela região. Você observa assim, o Bento Ferreira e Praia do Suá é um bairro que tem muita casa, muito terreno, que dá para fazer muitos prédios lá. Só que como você me falou, vou te devolver com uma pergunta. As comunidades ali em torno, às vezes tem cliente que não quer comprar por causa das comunidades. Qual política pública que a gente pode fazer para poder transformar aquelas comunidades em torno ali, para dar mais segurança e mais desejo da população comprar e morar ali? Porque
Tem espaço para construir. O PDM permite construir. Bento Ferreira são ruas estruturadas, ruas boas. Tem as melhores escolas ali. Leonardo da Vinci, São Domingos. Praia de Suata do lado ali, bem bacana. Por que aquela região ainda não virou? É uma pergunta que eu tenho. Não tenho a resposta para ela. Mas assim, eu já incorporei ali, já vendi áreas ali. Tem estoque de áreas ali para vender para construtores. Só que eu não entendo porque eles não têm um desejo de construir ali. Por que eles não têm um olhar para isso? Será que vai precisar de mais construtores de fora vir e olhar para lá e puxar? Achei excelente sua pergunta e aqui eu posso responder um pouquinho, né? Essa pergunta eu te respondo justamente dizendo o seguinte: essa é a maior demonstração que muitas vezes para você entregar resultados, olha só, para uma faixa mais alta da população, vamos dizer assim, a classe média alta, você tem justamente que investir nas classes mais baixas da população. Né? Veja o seguinte, você tem comunidades no entorno, mas onde você tem comunidade de fato habitando e a presença do poder público com qualidade, a tendência natural é você diminuir a incidência da criminalidade. Então, se nesses locais, vamos chamar assim, os chamados morros ou comunidades periféricas, se ali eu tenho a presença do poder público com boas escolas, se eu tenho a presença do poder público com boas unidades básicas de saúde ou de pronto atendimento, se eu tenho ali equipamentos públicos, né, praças, né, também do mesmo jeito que tem na Praia do Canto, para o cara também poder levar a criança dele, se eu tenho isso e eu tenho essas pessoas convivendo ali, a tendência é eu ter o convívio em paz. Agora, quando eu não ocupo o espaço público, quando eu deixo ele a Deus dará, a tendência é o espaço público ser ocupado pela criminalidade. Você tem ali para dentro de região ali, acho que é de Resistência, Anguetá, tem uma pracinha no ponto final que eles falam, né? E lá é uma pracinha que, pelas informações que eu tive acesso, normalmente ela fica ali com o tráfico. Mas você vê, se tivesse ali uma pracinha iluminada, bem estruturada, onde a comunidade estivesse de fato utilizando, né, o tráfico não estaria instalado ali. Em Itararé tem uma pracinha também. Exatamente. O tráfico na conta ali. Pois é. Então, assim, todas essas questões, eu acho que assim, o grande lance é você humanizar e urbanizar, né, essas regiões mais periféricas. Vou te dar um exemplo. Se eu não me engano, não sei se foi em Medellín, alguma cidade da Colômbia, que os caras fizeram um teleférico. Então o teleférico subia até o topo do morro. Então assim, os caras fizeram toda eles literalmente humanizaram e integraram essas regiões periféricas, né? Outra, as pracinhas, os caras mudaram o estilo das pracinhas. Antes as praças eram aquelas praças só que você tinha só um negócio para sentar. Você já percebeu que praça normalmente não tem um encosto? Uhum. É. Não é para você sentar e ficar ali. Ou seja, ele não quer que a pessoa aproveite na praça, né? Então, assim, às vezes as pracinhas não têm o que fazer. Básicas pracinhas. Básica, muito basicona. Então, assim, investir mais no sentido de melhores praças. As melhores praças, às vezes, não tinham que estar nos bairros bons. Porque nos bairros bons você já tem os bons prédios. Verdade. Né? Aquele cara pode sair para praia, ele pode sair viajar, ele pode usar o prédio dele. Então, as boas praças, elas tinham que estar justamente nas comunidades. Sabe, as melhores estruturas, vamos pensar assim, tinham que estar na comunidade, porque é onde você tem a maior demanda. Então, assim, a minha visão é de política pública nesse aspecto, onde você tem a presença do Estado, aonde ele é mais necessário, ok? E quando eu falo isso, é óbvio que também tem a questão do policiamento. Você não vai trazer o policiamento para dentro. A ideia não é pacificar, não é chegar a ter um conflito, mas é primeiro você estimular a própria comunidade a querer ocupar e ter a dignidade da onde ela está instalada, porque para muitos, aquela casa, por exemplo, no morro, é a conquista dela. Então, se eu pego e faço as implementações de políticas públicas melhorando, eu estaria valorizando o patrimônio de alguém que não tem muito patrimônio. Vamos imaginar assim. E ela, ao ter aquilo ali como, cara, eu comprei essa casinha por 10 mil, agora ela vale 30 aqui, peraí. Eu tenho que cuidar disso aqui. Então, a própria comunidade vai ajudar o poder público, né, a expurgar, vamos dizer assim, a criminalidade. E aí, quando você faz isso, eu acho que na sequência responde a sua pergunta. Porque aí se você não tem criminalidade, se você tem esses bairros periféricos humanizados, integrados com a cidade, né? Porque aquelas pessoas que estão ali são as pessoas que estão trabalhando ali, elas querem trabalhar ali perto, no comércio, elas querem trabalhar ali, ter o seu empreendimento, elas querem... Esse nível de integração, né, a questão da qualificação da mão de obra próxima, eu acho que aí sim a gente conseguiria ter o desenvolvimento dessas regiões, porque o cara passa a cuidar tanto da comunidade onde ele vive e tanto do local onde ele trabalha. Entorno, né? Exatamente. Então, assim, a minha visão de política pública é nesse sentido.
Bacana, me deu uma luz assim sobre aquela região, porque eu vejo assim que é um desperdício, né? Uma região tão bacana, tão bem estruturada, com ruas largas. Eu acho a planta muito boa de se olhar por cima, assim, Bento Ferreira, Praia do Suá. Tem muito espaço bom para construir ali prédios. Não, e é outro local que você falou uma coisa, você falou de Jardim da Penha, né? Se você pega e analisa ali a Avenida Vitória e Beira-Mar, vamos fazer assim como sendo os dois eixos, né? Se você colocar ali, você tem excelente escola, escola americana, acho que ali fica também o São Domingos, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, um pouco mais para cá, mas assim, naquela região ali, então você tem isso. Além disso, você tem o clube ali do Vitória. Então você tem a questão. Tem o Álvares, você tem outros dois grandes clubes. Prefeitura. A própria prefeitura. Então você tem serviço público. Você tem ali o Sans Clube. Então assim, você tem um baita hipermercado ali. Não fosse só isso. Você tem mais faculdade do lado da Avenida Vitória. Você tem a FAESA. Você tem grandes lojas ali. Então assim, quando você olha para essa estrutura, você fala, cara, também é uma área bem estruturada, servida de múltiplos serviços para a vida das pessoas, né? Então é assim, é a escola que o filho do cara pode estudar, ou é a faculdade que o filho de alguém pode estudar, é o local de trabalho que uma pessoa pode ter, né? E ali você tem outras empresas também, então assim... Tem a Docton também, faculdade ali. Exatamente, então assim, quando você olha para isso, você fala, pô, por que não desenvolver isso aqui? Então eu concordo com você. E eu acho que é nesse aspecto, eu acho que talvez falte esse olhar da gente perceber que Vitória é uma cidade meio pronta. Tá tudo pronto. Agora a gente só tem que começar a resolver vamos dizer assim, os empecilhos ou as barreiras que não permitem desenvolver. Porque, cara, é o que você falou do Una ali. A vista é a mesma coisa. A vista é fantástica. Vai ter uma baita estrutura. E vem cá, pra que você vai entrar lá pra dentro se você só pode... Não precisa nem chegar naquele trânsito de 6 horas da tarde do Shopping Vitória. Você fica, já para ali. Se você trabalha no centro, se você trabalha em Cariacica, em Vila Velha, Viana, e você chega por ali, você já tá em casa. Eu acho que a gente, você vê as extremidades, a gente tem que avançar, né? A gente tem que avançar para o centro, para a Enseada tem que avançar para a Praia do Suá tem que avançar para o centro, não o centro avançar para cá. Perfeito. Não a criminalidade ou o abandono vir para o lado de cá. Pô, o centro abandonado? Tá. Né? Boa parte está abandonado? Tá. E aí? Vamos abandonar lá, vamos deixar para lá? Não, vamos pensar como a gente pode afetar lá, a gente trazer o retrofit para aqueles prédios. Você vê que São Paulo, Rio, prédios de 70 anos, 80 anos, tem retrofit dos prédios, eles são reformados e conseguem ter movimento. Claro. E eu acho que a política pública ter tirado todos os órgãos, a maioria dos órgãos públicos ter saído de lá e ido para a Enseada, acabou de matar o centro de Vitória. Exatamente. Você tocou no ponto-chave. Foi tudo para a Enseada. O poder público ele quer incentivar as pessoas a estarem, viverem e trabalharem no centro, mas ele mesmo não quer estar lá. Foi tudo para a Enseada. Aí você fala assim, eu não entendi. Então eu vou para lá, você não quer estar lá não. Então é bom para mim, para você não. Qual ação que a gente pode... que poderia fazer? Eu acho que é um trabalho conjunto, né? Sim. Uma iniciativa privada. Eu acho que os grandes players tinham que estar, as grandes famílias capixaba tinham que, sei lá, donas de prédio inteiro lá no centro, que você consegue comprar. Tem gente que comprou prédio inteiro lá, saiu comprando salas, comprou prédio inteiro, junto com o poder público. É uma junção, eu acho, para poder retomar o centro de Vitória e não ficar como tá, né? Eu vou te dizer assim, da minha visão pro centro de Vitória, né? Primeiro que eu acho que todo centro ele traz muita bagagem da história. E sempre que você remete à história, você remete à cultura. Né? E hoje, quando você fala de cultura, é inegável você conectar isso com um pouco de entretenimento. Então, assim, o que eu vejo muito pouco em Vitória hoje é explorar esse lado da questão cultural, do entretenimento histórico dentro daquele centro. Você imagina que você tem pracinhas ali que tem histórias, imagina que você poderia ter desde teatros até músicos capixabas fazendo apresentações em horários diferentes, em locais distintos. Imagina que você poderia ter, como você mencionou, às vezes alguns fechamentos, como ruas de lazer ali, em determinado momento, determinado dia, para você poder justamente estimular esse conhecimento do centro, das pessoas realmente irem para a rua ali e andarem. E nada disso é discutido. Eu concordo com você quando você fala que assim, grandes famílias ou grandes players, eu acho que o próprio poder público esquece que é um grande player. O próprio poder público, ao ocupar o centro, ainda mais hoje, quando a maioria dos serviços são online, faria um grande favor, ao inclusive liberar imóveis
em áreas nobres que ele ocupa, porque é justamente o seguinte, olha, o poder público volta para o centro e libera essas áreas nobres. Vou te dar um exemplo. Na Praia do Canto, a gente tem uma escola estadual lá, que chama Escola Irmã Maria Horta. A minha pergunta é muito simples. Faz uma análise estratificada de onde vivem os alunos que estudam na Escola Irmã Maria Horta. Eu tenho plena convicção que a menor parte deles vai morar na Praia do Canto. Uma outra menor parte vai morar em Jardim da Penha. Mas a larga maioria desses alunos deve estar vindo de outras regiões. Deve estar vindo de São Pedro, deve estar vindo de Santo Antônio, deve estar vindo de Jardim Camburi. Ou seja, você obriga as pessoas a se deslocarem para uma área que elas, a princípio, não teriam a necessidade de se deslocar. Então, assim, eu acho que a grande lance da política pública nesse aspecto é pensar o seguinte, vem cá, eu tenho os equipamentos certos, no lugar certo, porque a Praia do Canto, que é uma área nobre, será que eu preciso ter escola? Olha só, será que eu preciso ter escola estadual lá? Talvez não. E ele ocupa uma área gigante. Então será que não seria melhor eu pegar essa escola dentro do valor imobiliário que ela tem? Às vezes eu vou vender o terreno para a iniciativa privada poder edificar, mais um up de entregas dentro do bairro, e ao mesmo tempo esse valor eu vou usar ele para fazer 2 ou 3 estruturas em outros locais que eu vou atender muito mais, porque o cara que mora na Praia do Canto, normalmente o filho dele vai estudar onde? Escola particular. Vai estudar no Sacré-Cœur, vai estudar no Nacional, vai estudar no AP, vai estudar no DAR, vai estudar onde for. Então assim, eu acho que essa é a visão que a gente que tá faltando do poder público, da gente começar a entender o seguinte, cara, até onde o poder público também tem que se mover, porque a iniciativa privada se move, você acabou de falar, ó, a gente está indo para as extremidades. Será que a gente vai ter que trazer alguém de fora? Agora, será que nós que estamos aqui dentro, o próprio poder público, será que já não está na hora dele se mover? Você falando assim me fez lembrar, eu estudei no Colégio Americano Batista, na Praia do Canto. Eu fui criado na Praia do Canto também, boa parte da minha adolescência aí. E é um problema cultural, cara. Eu lembro que tinha, na adolescência, aquelas brigas de jovens, adolescentes, e tinha um problema com Maria Horta, com o Colégio Americano, com o Nacional. Então, assim, isso não é discriminação. São públicos diferentes e tinha uma certa... são playboy, estudando no Colégio Americano, a gente aqui é da Maria Horta. Então, assim, isso também atrapalha muito. Não é discriminar, separar. Se eu moro na Praia do Canto e posso pagar uma escola particular na Praia do Canto, vou ficar ali na Praia do Canto, na minha região ali. Se a pessoa que mora num bairro mais afastado dali daquela região, onde se pode fazer vamos supor que lá na escola Maria Horta tem 100 alunos, dando exemplo, né? E 80% moram nos 2, 3 bairros tais. Então faça uma escola nos 2, 3 bairros tais, né? Então, aí eu vou te falar. A gente tem que acabar com uma certa hipocrisia que existe, que é a hipocrisia do politicamente correto. Porque eles podem morar na Praia do Canto, eles morar na Praia do Canto também, direito deles. As pessoas falam o seguinte normalmente, né? Não, mas você ter uma escola estadual num bairro nobre vai ser importante para poder fazer a integração dessas pessoas, do jovem mais humilde com o jovem mais rico. A pergunta é a seguinte, quantos amigos da escola pública você fez? Fiz nenhum. Pouquíssimos. Vai lá e pergunta pro cara da restaurante. Não, vai lá, exatamente. Vai lá e pergunta pro cara da escola pública quantos amigos da região ele acabou fazendo. A integração ela não acontece. Pelo contrário. Pelo contrário, exatamente. Às vezes você vai ter rixa. E assim, eu acho que é justamente a gente encarar isso como realidade, entender o seguinte, olha, a gente tem que fazer a integração onde ela realmente pode acontecer. Então, onde que ela vai acontecer? Ela vai acontecer no mercado de trabalho. Ela vai acontecer no mercado de trabalho. Ela vai acontecer nos jogos. Por exemplo, jogos juvenis, que é uma coisa que tinha acabado e agora voltou. Então, se eu faço uma agenda, por exemplo, de esportes, pego um Tancredão da vida ali, faço uma grande agenda de esportes escolares, esses intercom, que faz, né? Se eu tivesse isso, aí o jovem da escola pública e o da particular estão jogando no mesmo coisa. Copa Gazetinha, lembra? Exatamente. Mas era incentivo, cara. Por isso que eu tô te falando. Então, ó, cultura, esporte. Tô olhando para essas coisas e veja, eu sou um cara que tem a visão muito voltada para o empreendedorismo, mas a minha percepção é que vale você integrar as pessoas naquilo que efetivamente elas vão se integrar. O cara quando vai para a escola, ele desceu do ônibus, ele anda 100 metros, entra na escola, depois ele sai da escola, anda mais 100 metros, pega o ônibus de volta. Ele integrou com quem, irmão? Não tem tempo. Você foi da sua casa para a escola, depois você volta, almoçou e vai embora. Você não integrou com ninguém, então assim, não vai acontecer essa integração. É uma falácia. Aí tem um restaurante ali que eu posso almoçar com um colega do Colégio Americano, do Nacional, mas o do Maria Horta não pode almoçar. Não, ele 90, passa e olha. É 90 conto o quilo do alimento ali na Praia do Canto. O cara vai no vai quilo. Almoçar. O cara vai almoçar lá? Não vai. É a realidade. É a realidade não é discriminação. Não, então, mas é a realidade. Mas é isso que eu falo. Então, assim, essa integração ela não vai acontecer. Só que a gente precisa olhar para isso
com uma questão muito óbvia, entender o seguinte: aonde é que eu posso potencializar a integração se não é dessa forma? E eu acho que é nesse viés que a gente tem que fazer essas análises, de forma humana, sim, mas de forma também muito objetiva. Então, onde que moram as pessoas que estudam naquela escola ali hoje? Será que se a escola fosse mais próximo da casa delas, como é que seria inclusive o desempenho? Como é que seria a assiduidade dessas crianças, desses jovens na escola? Porque às vezes o cara também não vai porque é longe, porque às vezes o cara tem que trabalhar, porque ele não consegue chegar, não, mas o cara vai trabalhar ali na Praia do Canto depois. Então vamos fazer o levantamento, começar a entender os dados de quem são os jovens que estão nessas escolas e começar a falar assim, vem cá, dá para melhorar? Dá pra gente mudar as escolas de lugar? O que você falou, se 80% tá numa determinada região, por que não põe a escola lá perto da casa do cara? Seria muito melhor. O cara tá próximo da casa dele, próximo do pai, próximo da mãe. O cara vai habitar aonde ele efetivamente vive, irmão. Verdade. Sacou? E aí é onde a gente fala, o cara passa a proteger a região dele, porque ele mora ali, que ele frequenta a escola ali. Ele come ali. Ele come ali. Chupa picolé ali. Então assim, aquela ali é a área dele, a região dele. Ele vai cuidar daquilo, porque ele quer aquilo ali melhorando. Então, assim, eu acho que política pública, essa interação que a gente tem com o mercado imobiliário, é justamente essa percepção. Se a gente não cuida, o negócio fica sozinho. Se fica sozinho, é ocupado pela criminalidade. Em compensação, não adianta eu só melhorar as áreas nobres, porque elas já são boas. Né? Eu tenho que melhorar, às vezes, a área um pouco mais, que está mais caidinha. Que aí, melhorando essa, eu consigo desenvolver o todo. Aí você vê agora, vou entrar, você falou de criminalidade, saindo um pouco do âmbito do mercado imobiliário, você vê esses adolescentes, cara, de 14, 15 anos, entrando armado nas escolas, botando moral nos professores, que é um absurdo. E os professores com salários lá embaixo, assim, sabe? Eu fico assim, é uma profissão que poderia estar um incentivo maior, que é a educação, e eles ficam sem poder de proteção, não tem uma polícia em cada escola tomando conta da segurança dos alunos e dos professores, ou um porte de arma para eles, sei lá. Estou mudando um pouco de assunto aqui, mas assim, E esses adolescentes, eles são criados no meio do tráfico ali, então quando ele vai para a escola, ele vai obrigado pelo pai, então ele vai para lá, ele não vai um aluno, vai um cria do traficante para aula, às vezes, entendeu? Agora, eu acho que as pessoas se esquecem é o seguinte, o próprio criminoso tem filho, e o criminoso que tem filho, ele não quer que o filho seja bandido, não, irmão. Isso aí eu vou te falar, porque assim, às vezes as pessoas têm essa falácia de que o criminoso quer que o filho... Vai pra escola, meu filho. Faça o que eu falo, mano. Faça o que eu... Exatamente, o criminoso ele quer que o filho dele estude, quer que o filho dele seja um cara estudado, pra ele poder prover o negócio. Porque no fundo, o pai é pai, irmão. Então assim, pode ser o cara mais errado, mas ele quer. Pois é, aí é onde eu falo que se a gente consegue regionalizar o ensino, regionalizar o atendimento mais próximo de casa, é aí que a gente ganha o bônus disso. Porque a pessoa, o pai, o filho, vai defender a escola porque está perto de casa. E outra, se acontece alguma coisa na escola, aquela comunidade inteira ali do entorno vai se organizar para poder fazer alguma coisa. Se acontece alguma coisa no Maria Horta ali, você acha que alguém da Praia do Canto vai se mobilizar? Não, não tem filho. É filho de quem? Não tem filho de ninguém. Filho de quem esse cara? O cara não se mobiliza. Agora, em compensação, vamos pro outro lado. O cara que mora lá numa região, sei lá, mais próximo do centro. E aí ele vem cá para estudar na Praia do Canto. Se acontece alguma coisa aqui, o que o pessoal lá da comunidade dele faz? Nada, porque também tá longe. Então, assim, não tem esse acesso, não tem essa proteção, não tem essa integração. E quando você fala a questão dos professores, eu lembro, rapaz, se eu começar a enumerar aqui, eu vou até... Meu olho vai encher de lágrimas, porque eu vou enumerar assim, ó. Jardim 2, Débora, CA, Zilair, primeira série Ana Paula, segunda série Denise, terceira série Maria Alice, quarta série Osório, quinta... Eu sei o nome de todos os meus professores. Geografia Taylor, Geografia Ângela, Luiz Henrique Português, rapaz, todo, Meire Inglês, eu lembro Diego Espanhol, lembro de todo o nome de, assim, inúmeros professores. Mário de Matemática, Geraldo de Matemática, rapaz, inúmeras pessoas, inúmeras. Ieda, que foi minha coordenadora, Claudete, que foi minha coordenadora, Lolita, que foi coordenadora, Tia Thelma, que foi orientadora pedagógica. Isso é para você ver o seguinte, olha a força que tem o imprint emocional da questão da educação. E eu concordo com você, muitas vezes os nossos professores, assim como a nossa segurança pública, é mal remunerada. Verdade. Mas, de novo, a gente coloca em condições que ao invés do cara poder trabalhar em local mais próximo, ao invés do cara poder trabalhar em local mais próspero, não. A gente quer colocar ele para trabalhar longe de casa, o aluno tendo que se deslocar. Aí você põe um moleque de 14 anos para ter que encarar ônibus, 1 hora de ônibus, para poder ir para a escola. Ou para sair às 18 horas, para ele voltar para casa dele, demora 2 horas para chegar em casa. Qual a qualidade de vida que esse moleque vai ter? Pergunta se ele vai querer fazer inglês, jogar bola, não sei o que. Esse cara tá morto. Esse cara vai fazer o quê, irmão? E se fosse próximo à casa dele... E com o recurso que sobraria, porque ele venderia
a escola, dando exemplo da Escola Maria Horta, né? Com o recurso que o patrimônio que vale ali na Praia do Canto, no metro quadrado, poderia ter escola integral para eles. Exato. Poderia almoçar em casa. Agora nós estamos chegando. E almoço a benção tá na mesa. Aí é onde eu te falo. A gente poderia ter escolas de tempo integral. Outra coisa, se a escola funciona de segunda a sexta como escola, no final de semana, por que eu não posso abrir, por exemplo, para os pais com seus filhos usarem as áreas comuns? Então, área de futebol, por exemplo, fazer uma coisa para o cara. Se eu tenho piscina numa escola, por exemplo, por que eu não posso tornar a piscina de uso comum no final de semana, um dia? Ou a quadra de uso comum? Porque aí eu começo, ou seja, eu tenho um equipamento que ele é quase multiuso dentro das regiões. Aí é o que eu estou te falando, se a gente tem isso próximo de cada uma dessas comunidades, você acha que vai valorizar ou não vai? Pelo amor de Deus. Você começa valorizando a comunidade, você começa valorizando o bairro periférico. É quase como você começa por lá. E a sequência natural é você ter a valorização do lado de cá. Porque é mais ou menos assim, se lá tá assim, bom, então aqui vai estar mais. Empurra, né? É o contrário. Hoje a gente fala assim, não, aqui tá assim, aqui vai ser... Não, então aqui, se aqui tá aumentando, irmão, de baixo pra cima, pode ter certeza que o de cima então tá indo mais ainda. Pois é. Eu acho que é nessa linha que eu vejo assim, muita discussão que falta, porque essa discussão ela não é feita. Né? Acho que as pessoas têm muito receio, ou às vezes até falta de conhecimento de fazer isso aqui que a gente está fazendo. O bom debate. E fala assim, vai custar quanto? Às vezes nem tem custo. Não é custo. O dinheiro tá lá, a parada, o patrimônio tá lá. Falando de um exemplo, a Escola Maria Horta tá lá. Com o recurso dela, você faz 2, 3, ou você faz 2 com tempo integral. Ou seja, você não está tirando dinheiro nenhum do orçamento. Tá. É só manejando as peças. Não, e outra, às vezes dependendo do valor do imóvel que você vai ter, o próprio dinheiro do valor do imóvel, gerando uma determinada rentabilidade, consegue ajudar você a estruturar essa melhoria que você vai fazer. Outra coisa, será que eu efetivamente preciso, uma vez que eu vender, por exemplo, um patrimônio igual ao da Escola Irmã Maria Horta, será que eu preciso construir escola? Será que eu não posso, por exemplo, fazer o sistema de voucher que fazia antigamente? Eu vou lá, isso Milton Friedman era um cara, um pensador liberal, um economista, ele falava o seguinte, olha, ao invés de, sei lá, construir uma escola, contratar todos os professores, operar a escola, o poder público, faz o seguinte, pega, terceiriza a escola, deixa a escola ser operada, por exemplo, por um particular. Isso aí. Os professores podem até ser os professores do poder público, não, mas quem opera a escola, quem gerencia os custos, tudo, é um particular, como se fosse a mesma linha da concessão do parque que a gente falou. Lembra que a gente acabou de falar? Então deixa na mão do cara. E quanto que o Estado paga? O Estado vai... Quanto que é o custo hoje do Estado gerenciando essa estrutura mega? Ah, dá R$600. Então eu pago um particular R$500. Ou faz um bid, faz um leilão. Quem que gerencia mais eficientemente? E detalhe, só pago isso. Com entrega de qualidade, para ser avaliada pelos alunos. Ganhando volume, né? Exato. Eu, como empresa privada, eu queria disputar se eu sou dono de escola, eu falo, poxa, eu quero ter esses 1.000 alunos, esses 10 mil alunos, mesmo que eu ganho menos na mensalidade, mas eu ganho volume. E vou ter que entregar naquele nível que está exigido. Exatamente. Aí eu tenho qualidade de ensino, eu não tenho. Como é que é isso? Outra, o professor da escola pública, às vezes ele pode pegar e fazer outro turno nesse tipo de escola. Então ele amplia a carga horária dele, se ele quiser, para ser um pouco mais bem remunerado. Ou, às vezes, nessa escola particular, como tem critério de entrega, é onde você vai ter os melhores professores. E aí o cara vai ser melhor remunerado, porque ele tem entrega, e aí a performance é que diz a remuneração dele. Então, assim, esse é um debate que, assim, hoje não se faz. E a consequência disso lá no Enem, a gente vai ver É isso aí. O aluno da escola pública tendo notas próximas ou quase igual ao da escola privada. Só que se esse cara tem uma melhor nota no Enem, ele entra na melhor faculdade. Se ele entra numa boa faculdade, consegue qualificar para trabalhar melhor. Mais bons profissionais do mercado. Mais bons profissionais do mercado. Eu resolvo todo um problema que hoje eu te falo. É o maior problema que a gente tem no estado do Espírito Santo, que é a questão da mão de obra. O estado é pequeno, você tem grandes indústrias, você tem demanda de mão de obra e cadê? Cadê a mão de obra do futuro? Essa é a maior preocupação hoje. Não tem. Porque hoje as pessoas que tem muita gente que não quer trabalhar. Ou tem gente que não quer qualificar para trabalhar, quer continuar fazendo o que sempre fez. E aí, irmão, como é que vai ser? Então, assim, minha visão acho que é nesse sentido. A política pública ela pode sim auxiliar no desenvolvimento imobiliário como um reflexo daquilo que efetivamente precisa ser feito. E na cidade, isso depende do movimento, tanto da Câmara dos Vereadores quanto do prefeito. Mas como é que esse movimento aí agora, para começar esse movimento de mapear a cidade, mapear os parques, as escolas públicas, isso parte de quem? Parte da população juntar com o vereador e conseguir pleitear isso aí com abaixo-assinado? Como é que é o começo disso? Vamos lá. O poder público executivo,
ele está de posse de todas essas informações. Ele detém essas informações, se não tiver, ele que vai levantar. Essa é a primeira coisa. Cabe ao poder público legislativo municipal fazer discussões desses temas no aspecto de lei. Então, por exemplo, para você fazer uma concessão, você vai ter que discutir isso com a sociedade. O espaço de discussão é sempre na Câmara do Povo, que é o legislativo. Então, o debate se eu vou fazer a concessão, por exemplo, do parque, sei lá, Pedra da Cebola, para iniciativa privada, os moldes que isso vai ser, quais vão ser os requisitos, quais vão ser as possibilidades, limitações dessa concessão, o que vai ter? Você nunca pode cobrar ingresso de ninguém, qualquer um quiser entrar lá. Água todo mundo tem que ter acesso de graça. Banheiro, também de graça. Mas você pode botar lá ambulante, você pode botar quem quiser, aí você pode cobrar do cara, por exemplo, que hoje o cara não acessa. Então, assim, isso tem que ser um debate feito pelo legislativo. E porque as pessoas, na ignorância da falta de conhecimento, falam assim, já querem privatizar tudo, já querem... Não só aqui, a nível Brasil, você fala, já vai privatizar a energia, vai privatizar o Petrobras. Por que as pessoas correm da privatização? Não querem entender o benefício da privatização? O que falta para esclarecer mais a população, para ela entender que tem benefício nisso? Volta na própria questão da educação, das pessoas entenderem que é o seguinte, enquanto a gente tinha telefonia na mão do Estado, linha telefônica era praticamente barra de ouro. Depois que você, vamos dizer assim, privatizou, hoje você tem a linha telefônica duas, tá aqui, ó. 2 linhas telefônicas na minha mão. Isso aqui é iniciativa privada. A gente nem usa a linha, né? Porque se você ligar pelo WhatsApp, você... Isso aqui é iniciativa privada. Verdade. Isso aqui não é coisa. Você tem geladeira na sua casa. Geladeira funciona bem? Funciona. Não é do poder público, é iniciativa privada. Fogão você tem na sua casa? Tem. Não é do poder público, é iniciativa privada. Tudo que nós consumimos hoje que é bom e a gente paga é iniciativa privada. As coisas que normalmente não são tão boas e que a gente tem severas críticas na maioria das vezes, vem do poder público. Por quê? Porque o poder público, no aspecto de gestão, a gente tem que lembrar o seguinte, não existe hoje um estímulo para se entregar melhor. Qual a diferença se o cara entregar um resultado A ou um resultado C dentro do poder público? O salário dele é o mesmo. O salário dele é o mesmo. Só que o salário dele é o mesmo. Então, assim, se você não tem bonificação de performance, aí o povo fala assim, não, mas é tal do meritocracia não funciona. Eu não estou falando de meritocracia, não. Estou falando de estímulo ao ser humano. O que muda? Muda nada. Sacou? E se não muda nada, o cara não vai realizar. Só que eu acho que a gente acaba deixando muito dinheiro na mesa. Quando eu falo deixando dinheiro na mesa, é porque, de novo, Parque Pedra da Cebola é um local onde hoje você não realiza casamento. Mas se você tivesse mais um local para realizar casamento, será que as pessoas não iam optar por realizar lá? Aí às vezes o cara deixa de fazer um casamento grande porque ele não tinha um local com espaço gramado próximo de casa. Mas está ali o espaço gramado. Outra, a própria praia. Aí você fala assim, mas aí o que você vai querer agora privatizar? Não é privatizar a praia, mas você tem ali na frente do quiosque. Se o cara quiser pegar e fazer ali e fazer o uso para poder fazer um evento, será que o cara do quiosque não pode fazer? Não ia aumentar as vendas dele? Rafael, mas aí tem que deixar o espaço da praia para o cara passar. Mas qual o problema de você fazer? A gente tem que entrar nesse debate porque, de novo, as coisas estão aí para serem realizadas. Só que enquanto a gente não faz nada, ninguém se beneficia disso. Verdade. E eu não estou falando isso fazer pro resto da vida, não. Faz o seguinte, faz uma concessão, não quer fazer de 10, faz de 5 anos. Sacou? Testa. 5 anos. Faz primeiro piloto. 5 anos passa assim, no estalo de dedo, a eleição tá vindo depois. Sabe? 4, 5 anos, faz de acordo com a eleição. Pronto, você vai conseguir ter o mesmo resultado que você queria. Você anda na orla de Copacabana, de Leblon, você vê a diferença assim, gritante de como tem vida. Serviço. Olha pra Praia de Cambori. Na Praia de Cambori lá, você tem cadeira, tem... Já melhorou bastante, tá? Não, melhorou muito, pelo amor de Deus. Mas assim, cadê os negócios, sabe? Cadê o serviço na praia pro cara, entrega, não sei o quê, curva da Jurema, cadê esse negócio todo? Não pode, tem que limitar tudo. Você quer limitar. Então assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de liberdade de pensar e discutir. E outra, Ivan, a discussão ela tem que ser realizada. Não significa que nada vai ser feito, mas pelo menos a gente acessar os números das coisas, as informações e falar, tá aqui, a realidade é essa. Né? Exato. Que é como você faz, querendo ou não, no seu movimento. Aí, na hora que você vai fazer incorporação, você não avalia o terreno? Lógico. Valor do terreno? Lógico. Você não faz estudo de viabilidade? Lógico. Faz um business plan para levantar o prédio? Não apresenta para o investidor? Lógica, de marketing, tudo. Então, esse é o momento, como é que está a análise concorrente na época. Olha aí. Então, eu acho que a gente precisa levar um pouco disso para o poder público. E no funcionalismo público, eu tenho na minha família promotor, delegado, enfim, juiz na minha família. E não vou citar quais dele, quem, né? Mas você conversa com eles, fala assim, eu já entrego o bastante, até mais do que precisa.
E eu não tenho mais incentivo, eu poderia fazer mais, mas eu não tenho incentivo para entregar mais do que eu já estou entregando. O que eu entrego eu já sou bem visto na minha profissão. E eu ouvi isso de um parente meu. E eu falei, gente, como é que pode, né? Ele é capacitado, inteligente, pode entregar mais, mas o que já está entregando já está bom. E falou, se eu entregar mais, eu não tenho mais o que crescer aqui, onde crescer aqui dentro, ou ganhar mais. Eu fico vendo. Irmão, aí eu vou fazer uma pergunta pra você. Não teve época que você foi vender prédio, que você perguntou pro cara assim, pô, mas por que você não faz uma área gourmet? E ele falou assim, porque não vai mudar nada na minha venda, eu vou gastar mais dinheiro e não vou receber isso nada. aí, né, Você não tem? Então assim, a mentalidade é a mesma, não deixa de ser, por isso que eu não julgo as pessoas. Mas a minha percepção é que se a gente começar a analisar alguns pontos, as possibilidades de melhoria, talvez essa seja a faísca pra gente fazer grandes diferenças, pequenas mudanças. Só de viabilizar. É o que a gente falou, testa o Parque Pedra da Cebola. Testa a questão da escola Irmã Maria Horta. Olha só. São dois exemplos que se... Faz uma concessão do Parque Pedra da Cebola, Mata da Praia, primeiro. Piloto, testa. Porque é um parque fechado e tal, não sei o quê. Segundo, faz a análise do pessoal que está estudando na escola Irmã Maria Horta. Verifica a viabilidade de você alterar, mudar e botar esses alunos em outras escolas e o quanto que esse dinheiro depois pode rentabilizar para melhorar, inclusive, os estudos dessas crianças. Faz um teste. É trazer o debate. O que a gente está falando aqui não é que vamos fazer isso, tem que fazer isso. Se provar que o parque está tudo bem, não traz prejuízo, está trazendo receita, está tudo ótimo, e a gente vai traz uma proposta que vai dar mais receita ou mais viabilidade ou uma cidade melhor, é debater isso. A escola. Não, a escola não está tendo prejuízo, porque vocês estão falando disso. Está tudo bem, obrigado, não tem criminalidade, tudo bem. Mas se eu puder potencializar ela, por que não? É isso. Estão acomodados. O parque tá bonitinho, tá limpinho, tá beleza. Sim. Não mexe com isso não. A escola tá belezinha, tá... Não, peraí. Eu posso potencializar isso aí. Não querem mexer com o que tá quieto. Exatamente. E eu acho legal assim que esse debate que a gente está tendo aqui começou lá atrás na questão de política pública e desenvolvimento imobiliário, né? E justamente, veja o que você falou. Pô, será que teve que vir gente de fora para a gente poder mudar a nossa visão do nosso questão imobiliária? Será que teve pessoas que ir lá e fazer um empreendimento para depois as outras pessoas chegarem? E a mesma coisa acontece no poder público, na política pública. Às vezes tem que chegar alguém, uns doidos meio igual o Rafael e o Ivan, assim, chega dando esses toques, falando, vamos testar, vamos fazer, para a gente movimentar. E eu acho que é isso que falta, porque Vitória é uma cidade pronta. Você falou uma coisa, falou, Rafael, não tem muito mais para onde crescer. Então a tendência é, se não tem mais como ampliar para os lados, tem que ampliar para cima. E na parte de imobiliário é assim que funciona, né? Isso, e aconteceu muito, verticalizar, né? Agora aconteceu um movimento muito legal também agora, pós-pandemia, durante a pandemia, né? E porque antigamente, há 10, 15 anos atrás, as pessoas queriam morar em apartamentos mais funcionais. Apartamento de 65 metros, 70 metros, funcional, que você passa mais tempo fora do que no apartamento. E também tem 40 itens de lazer lá embaixo, você passa quase pouco tempo. Com a pandemia, o movimento ficou contrário. As pessoas querem mais espaço, querem morar em casa. E quem não tinha espaço para construir casa ou comprar casa, que o metro quadrado é bem mais alto aqui, optou por ter um ponto aqui, né, e uma casa no condomínio fechado, ou no Alphaville, ou no Boulevard Lagoa, ou lá em Vila Velha. Ou ter um apartamento aqui e construir em Pedra Azul ou Santa Teresa. Então teve um movimento muito grande de condomínios horizontais. Eu até lancei em Pedra Azul alguns condomínios, Santa Teresa também. Então tem esse movimento também das pessoas quererem ir para cidades próximas aqui na montanha e ter um ponto de apoio aqui. Nosso estado é muito rico, nosso estado é muito bacana. Assim, eu acho muito legal poder trabalhar no mercado imobiliário, poder entender esse movimento que acontece. Meus clientes da Mar da Praia, parece que são todos iguais, assim, o perfil, né? O casal, os filhos crescem, casam, a casa ficou grande para eles querem vender e querem o quê? Quer um apartamento de apoio aqui para vir no médico e tal, ficar de segunda, terça e quarta, e quer um sítiozinho lá em Santa Teresa, ou uma casa no condomínio fechado de Santa Teresa, ou Pedra Azul nas montanhas. Quando começa a falar, eu quero vender a casa, eu falo, você tem filho? Tem. Cadê o filho? Já casar? A história é a mesma. Então, assim, é o mesmo perfil. Esse movimento é muito bacana, você participar e ver esse movimento acontecer. Então, talvez as próximas gerações, voltando aqui na Mar da Praia, que é o bairro que eu atuo, eu espero que daqui 10, 15, 20 anos, separe uma faixa ali que não atrapalhe nada para a gente poder fazer prédio, poder construir. As pessoas têm que tirar da cabeça. Tem gente que tem terreno ali na Mar da Praia e fala assim, eu nasci aqui, na Praia do Canto também, eu nasci aqui,
meu filho nasceu aqui, meu bisavô morou, sabe? E não quer mexer. Então tem que tirar essa crença limitante e explorar ao máximo, porque as coisas estão aí para explorar, para a gente poder usar de maneira sábia, de maneira, né, eficaz. E eu acho que tudo isso que você está falando faz muito sentido. De novo, desde que sempre acompanhado de um estudo mercadológico, estudo de impacto, análise de viabilidade. Às vezes a gente vai precisar fazer alterações da malha viária, às vezes uma rua que é ida e volta vai precisar transformar numa rua só de ida, talvez a gente vai ter que fazer uso de rotatória, se não for rotatória mais, talvez fazer uso de faixas elevadas para poder diminuir um pouco o fluxo de carro. Tudo isso é debatido. E eu acho que isso é o que a gente não tem visto aqui em Vitória. A nossa cidade está praticamente pronta, não se discute como melhorar nem inovar. É zona de conforto. Só que é o seguinte, pessoal, Vitória é a capital do estado do Espírito Santo. É uma cidade maravilhosa. Aí você falou, nós moramos num paraíso. E esse paraíso é como se assim, uma Mônaco, sei lá, uma Holanda da vida. Porto, tem tudo você imaginar. Tem indústria, tem porto, tem tudo. Podia estar bombando. Mas enquanto o poder público não sentir essa necessidade da gente realmente fazer as coisas acontecerem, não vai conseguir. Ivan, quero aproveitar, a gente está chegando na fase final aqui, minutinho final. Vou pedir para você olhar para essa câmera de novo e fazer seu agradecimento aí. Vende seu peixe já, bicho. Mexam, porque depois você vai mandar esse vídeo para seus clientes mesmo. Ah, claro. Falar para eles assim, pessoal, eu tô aqui, pá, então faz aí. Ó, obrigado pela oportunidade de estar com você e com vocês aqui que estão nos assistindo. Tanto meus amigos, meus colegas, seus amigos que estão assistindo. É muito bom poder debater sobre políticas públicas e poder contribuir com vocês nessa área. Sou corretor de imóveis, atuo na Mar da Praia, meu site é www.ivanmachadoimóveis.com.br. Estou à disposição para quem quiser conversar, tomar um café no nosso escritório, fica ali próximo ao Perim, e falar mais do mercado imobiliário, entender que as pessoas às vezes não sabem o que fazer, assim, eu tô com imóveis aqui na Mar da Praia, não sei se eu vendo, se eu alugo, se eu vou para cá, se eu vou para lá. Então assim, como eu tenho histórias parecidas, só muda os personagens, eu posso estar sentando com você, te dando a consultoria, qual a melhor decisão. Muita gente muda também de casa, já aconteceu, eu quero morar na Alphaville. Aí vai lá e compra a casa na Alphaville. Aí fica 2, 3 anos, não deu certo, a escola do meu filho é longe, quero voltar. Aí volta. Então, às vezes, a pessoa toma uma decisão no impulso e não conversa com um corretor experiente que já passou essa história com outros clientes. Então, antes de sentar e conversar, debater, eu posso sentar e te passar uma visão de mercado, o que é melhor para você, te dar uma consultoria de qual é a melhor decisão tomar, do que você tomar no impulso, sair comprando um imóvel, vendendo, sem pensar de forma estratégica o que é para você. Cada um tem uma necessidade. E as histórias são muito parecidas. Nesses 20 anos a gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai vendo. Massa demais, irmão. Eu quero aproveitar e quero agradecer você que está aqui assistindo a gente, que chegou pela primeira vez ou que já acompanha conteúdo. Quero agradecer a você, Ivan, também. E dizer que, olha, aproveita que esse cara é um cara novo, com a cabeça aberta, tá doido para compartilhar o conhecimento dele com você. E quem sabe seu próximo bom negócio imobiliário não vai ser com o Ivan, né? Além de tudo, é frequentador ali da Igreja Batista da Mata da Praia. Então, assim, tá sempre na região ali, tem filho, esposa, tá ali. Então, assim, esse cara vive a realidade na qual ele trabalha. Nada melhor do que isso, né, para poder te ajudar. Então, fica aí o convite. E tem mais uma coisa, aproveitando, eu aprendi o mercado imobiliário com meu avô, com meu pai, e eu tenho isso dentro de mim, de querer ensinar as pessoas como funciona o mercado imobiliário. E é difícil você encontrar profissionais, empresários que queiram te ensinar como é que é. Para você entrar nesse mercado, você tem que aprender sozinho. Você vai ter que, né, achar o seu caminho. E eu tenho uma formação dentro da minha empresa, que eu pego o corretor, treino, capacito, ensino o caminho para ele. Então, se você, que nem é corretor de imóveis, mas quer entrar nesse mercado, quer conhecer como é que funciona, me procura na empresa ou no Instagram, nas redes sociais, Ivan Machado Imóveis, Ivan Machado Oficial, você vai me achar lá, que eu te ensino o caminho, te qualifico, te coloco para trabalhar nesse ramo e espero tomar um café com você assim que a gente tiver a oportunidade. Tá certo. Pessoal, tá vendo, né? O cara vende imóvel, mas ele também quer vender você. Eu quero te colocar no mercado, que o mercado precisa de gente nova. Às vezes o mercado tá precisando, igual a política tá precisando de gente nova para trazer novas ideias, o mercado imobiliário precisa de gente nova. Tem muitas profissões, muitos advogados, nutricionistas, fisioterapeutas que não estão satisfeitos com a profissão dele e fala, poxa, o mercado imobiliário é de luxo, né? Dá dinheiro. Não é bem assim não. Parece que é, mas tem que ter qualificação. E eu posso encurtar essa caminhada dele. Legal. Então vem conversar, tomar um café que a gente te ajuda nesse processo. Ivan, mais uma vez quero te agradecer a todo mundo que está aí assistindo a gente. E até o próximo. Acompanho vocês aqui. Lembra de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar. Valeu. Valeu.